Olá, começando Conexão Legislativa de hoje, um tema mais do que atual. A gente vai falar, finalmente, né, a Anvisa liberou o uso emergencial de 2 vacinas aqui no Brasil, da Coronavac e da Oxford, né, da AstraZeneca, e a gente conversa hoje com o Dr. Renato Kifuri, ele que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, que nas últimas semanas esteve empenhado também nessas conversas com a Anvisa nesse início de semana. Essa boa notícia, né, doutor Renato? Bem-vindo aqui de novo ao Conexão Legislativa. Oi, Júlia, é sempre um prazer estar com vocês aí da LESP. Sem dúvida, uma semana muito especial, né, que vem começando aí com a grande novidade, que é o licenciamento, o registro das vacinas no país, o licenciamento para uso emergencial, não de uma, e mais de 2, e a coincidência mais feliz ainda é essa, num momento tão politizado entre as 2 vacinas, como se disputassem, as 2 acabam recebendo a licença, curiosamente, no mesmo dia. Então, para nós brasileiros, é um momento de começarmos a reverter o jogo. Até agora não tínhamos nenhuma ferramenta para controlar essa doença que não fosse ficarmos longe, ficarmos em casa. Agora nós vamos poder contar com uma arma muito melhor para enfrentar essa pandemia, que são as vacinas, que em outras situações mostraram-se aí a salvadora, né, dessas de epidemias, e mais uma vez deve se confirmar o seu papel importante, o seu valor nessas situações. E eu falava há pouco, né, que tanto o senhor quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações empenhada nessas últimas semanas justamente nas análises, né, do que tanto o Instituto Butantan quanto também a Fiocruz enviou, a documentação toda enviada para a Anvisa. Antes da gente falar efetivamente desse início da vacinação, só para quem está em casa e que talvez não entenda, que viu nesse início de semana um pouco dali do que a Anvisa transmitiu, falando sobre as vacinas, como é que funcionou esse antes? O que vocês discutiam nas reuniões sobre uma e outra vacina? De um modo popular, né, para que as pessoas entendam como é que foi essa conversa de antes. Olha, quando se começam os estudos de uma vacina, né, você entra naquelas fases 1, 2, fases iniciais, aí ela vai para a sua fase final, que é chamada fase 3, que são os ensaios clínicos ou os estudos em humanos de eficácia, onde entra 10, 20, 30 mil indivíduos envolvidos. Então a vacina, tanto a vacina de Oxford quanto a vacina Sinovac foram estudados aqui no Brasil, em 2 excelentes centros de pesquisas, no Hospital das Clínicas e na Unifesp, referências em pesquisa em saúde e em vacinas no país, conduzidas aí por pesquisadores experientes. Então, esses dados, à medida que eles vão sendo produzidos, né, os estudos vão ocorrendo, as análises interinas, né, os estudos podem ser interrompidos para ser avaliados periodicamente. E já nessa primeira análise, quando se passaram aí 4 meses do início desses estudos, já se permitiu, ao abrir esses dados dos estudos, os dados foram tão significativos no sentido de mostrar que a vacina é segura, que as vacinas são seguras e mostrar que as vacinas protegeram os indivíduos vacinados, que foi possível apresentar isso para a Anvisa já um resultado parcial. E aí vem outro processo, que é a Anvisa receber e analisar todos esses dados, criticar, achar o que está faltando, o que tem consistência, o que dá para colocar em bula como uma recomendação forte, o que ainda é dúvida, o que deve ter precaução, o que é contraindicação. O papel da Anvisa é justamente esse, analisar todas as informações que esses estudos levaram a produziram, né, na verdade, esses dados, e avaliar o que é transmitível, o que é passível da gente aplicar na prática para a população. E vem agora outra etapa, né, Júlia, que é a implantação da vacina no programa público, que também a gente está muito envolvido lá no Programa Nacional de Imunizações, que é definir quem toma, quando chegar primeiras doses, quais são os grupos prioritários, como é que transporta, como é que armazena, como é que aplica, como é que registra o dado, como é que vigia os eventos adversos, como é que mede o impacto. É uma enormidade de arestas aí, ou de eixos que a gente precisa atuar. E aí, justamente, eu já aproveito o gancho do que você falou agora no final dessa sua resposta, né? A partir desse início de semana, começa efetivamente, então, no estado de São Paulo e também nos outros estados, a imunização
contra a Covid-19. A gente tem os públicos prioritários, então ali, começando com os trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, depois as idades, né? A gente vai falando aos poucos sobre essas idades, mas essa distribuição vai ser feita pelo Ministério da Saúde. Tem um tanto que foi contratado da Coronavac para o Ministério da Saúde, a gente já ouviu bastante falando essa repercussão durante a semana, também de Oxford, mas a priori falando da Coronavac, a gente está aqui no estado de São Paulo e a Alesp fica aqui no estado de São Paulo. Como que é feita essa distribuição? Você estava falando agora há pouco, né? Tem a distribuição, você precisa colher os dados de quantas pessoas foram imunizadas, se tiveram reação ou não. Como é que é feito toda essa logística? Quem cuida de cada parte? Para as pessoas entenderem. Legal, Júlio. Olha, o Programa Nacional, a esfera federal, é responsável pela aquisição das vacinas e distribuição para os estados. Aí ela sugere, o Programa Nacional de Imunizações, através de um informe técnico, como que deve ser feito os grupos prioritários, as ordens, a conservação, a aplicação. É claro que cada estado tem autonomia, porque na hora que o estado de São Paulo receber as suas 1 milhão, já recebeu, né? Na verdade já ficou 1.300.000 doses para iniciar o esquema aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo vai definir sua estratégia. Eu vou começar vacinando os hospitais referência de Covid, hospitais escolas, vão ser tantos aqui na capital, 6 no interior, porque não vai haver num primeiro momento vacina para todo o grupo prioritário. Então nós vamos ter que definir a prioridade da prioridade. Não, dentro do grupo prioritário, já que não teremos vacina para os idosos acima de 75, para os idosos institucionalizados, para os índios, para os quilombolas, para todos os profissionais da saúde, esse 1.300.000 não comporta toda essa população. Então nós vamos ter que escolher, o Estado terá que escolher, ou já está escolhendo, os grupos prioritários dentro dessas prioridades. E, obviamente, eu acho que a escolha foi acertada, foi vacinar os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão ali atendendo pacientes com Covid, porque nem todo trabalhador da saúde trabalha em unidades de Covid. Você pode trabalhar no seu consultório, você pode ser um dentista, você pode ser uma pessoa que não tenha nenhum vínculo a um hospital, um psicólogo que faz seu consultório, enfim, qualquer profissional da saúde não necessariamente está atuando com a Covid. Então, o critério para receber essas primeiras doses foi ser profissional da saúde e estar vinculado a uma instituição de atendimento à Covid-19. E lembrar que não é só o profissional da saúde, é o trabalhador da saúde. Então, inclui o porteiro, o assessorista do elevador, o maqueiro, quem trabalha na nutrição, na recepção do hospital, que tem o mesmo risco porque ele está numa unidade de Covid. E aí a gente tem que entender também que é como o senhor falou, nós temos os grupos prioritários, a prioridade da prioridade, né? Enfim, vai ter que ir escalonando. Não temos, nesse momento, a vacina para todo o grupo prioritário. Então, vai ter que ir escalonando e que as pessoas também entendam esse processo, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Por mais que as pessoas estejam na ansiedade de tomar a vacina, os que são a favor, também tem esse outro lado que você precisa priorizar as questões. Agora, eu lendo nesse início de semana algumas coisas, alguns secretários de saúde, de estado e de municípios têm um receio de que, por exemplo, num determinado estado, esse início de vacinação demore só 3, 4 dias, já usaram todas as doses para aquele estado. Como é que fica o depois? Né? É importante que as pessoas entendam, a gente está dando o pontapé inicial na vacinação. Mas claro que depois precisam ser envasadas mais vacinas, precisam de mais insumos. Como é que funciona esse trâmite? Estou te perguntando isso, doutor Renato, porque às vezes as pessoas não entendem essa parte burocrática do negócio, né? Vão lá ver só a parte da hora que tem a picada, mas não entendem por trás disso tudo. Tem toda a razão, Júlio. Isso, para a vacina chegar na geladeira dos postos de saúde, tem um longo caminho, né? Que vai da produção ao transporte, ao armazenamento, à distribuição. Então, nós temos aí programado, depois dessas primeiras 6 milhões de doses, cujo São Paulo fica mais ou menos com 1 milhão e 400, uma segunda remessa do Butantan para o começo de fevereiro de mais 4 milhões.
que o Brasil vai ficar, que São Paulo, o estado, ficará com mais 1 milhão. Ainda assim é muito pouco, né? Nós precisamos aí no estado muito mais doses do que esses 2 milhões ou 3 milhões que estão por vir aí. O estado de São Paulo tem praticamente 50 milhões de habitantes e para nós conseguirmos vacinarmos todos os profissionais da saúde, todos os idosos institucionalizados, acima de 60 anos, acima de 75, depois acima de 60, os portadores de doenças crônicas, vai levar um tempo. Então nós não teremos, né, isso precisa ficar claro para quem nos ouve, a vacina nos postos de saúde no primeiro momento. As vacinas vão para as instituições de saúde, depois elas vão para os indígenas e quilombolas, depois elas vão para os idosos em instituições de longa permanência, para depois começar a ser oferecida para a população, eu acredito, se tudo correr bem, no final de fevereiro somente. Então é preciso, eu sei que a ansiedade de todos é muito grande, você bem disse, estamos todos querendo nossas vacinas. Quantos, né, nós temos aí familiares com 70, 80 anos dentro de casa, preocupadíssimos em não adquirir a Covid, mas demos o pontapé inicial, você disse bem, nós temos aí todas as condições de seguir avançando no programa, e isso depende dos acordos que nós fizemos aqui no Butantan e em Biomanguinhos, de transferência de tecnologia, porque nós não só compramos as vacinas AstraZeneca e Sinovac, nós compramos uma quantidade e ganhamos, ou melhor, adquirimos o direito de produzi-las aqui no Brasil. Isso parece um pouco lento no começo, parece não, é lento mesmo no começo, para que até o nosso parque industrial se adapte a essa produção, mas é o que nos vai garantir sustentabilidade do programa. De nada adiantaria nós comprarmos aí 10, 20, 30 milhões de doses, chegado daqui 3 meses não tem mais de onde comprar, porque o laboratório vendeu para outro país, porque está em falta, porque nós não temos nenhuma condição de autossuficiência na produção. Então, se no primeiro momento parece que nós estamos um pouco atrasados, no longo nós estamos criando uma estrutura que vai nos permitir sustentabilidade, e se tudo correr dentro do planejado, se as doses acordadas vierem para cá, se as plantas forem, vamos dizer assim, constituídas no sentido de produção nacional, nós vamos chegar no final de 2021 com 100% da população brasileira elegível para vacina, quer dizer, os maiores de 18 anos vacinados, com 350 milhões de doses. Acho que nenhum país do mundo tem planos de chegar em outubro, novembro, dezembro, com 100% da sua população vacinada. Agora, isso precisa acontecer, né? Não basta ser um plano estratégico desenhado no papel. Tem muito chão até que isso realmente, de fato, aconteça. Então, é por isso que essa interlocução também com a ciência e nós, né, jornalistas, nós de veículos de comunicação, levando para quem está em casa a informação correta, que não adianta, como o doutor Kfouri falou, não adianta correr agora lá para a UBS, porque nesse momento você não vai ser vacinado, mesmo nos grupos lá prioritários, com 75 anos e afins. Tem que esperar também a comunicação do Estado, tem que esperar as pessoas falarem, olha, a partir de agora você pode ir a uma UBS, uma unidade básica de saúde, para tomar a sua vacina. Eu falo dessa interlocução, porque se a gente fala o quanto a ciência nesse último ano correu para essas vacinas hoje estarem disponíveis, né? Eu acho que o ganho que a gente teve, o ganho tecnológico, eu acho que é um marco, não só para a ciência, mas para a tecnologia. Não sei qual a sua opinião, doutor Renato. A gente fala sempre marcos, né, na história, eu acho que é um marco da ciência e da história para a gente. Não é dúvida, Júlio, acho que você tocou num ponto que talvez seja o grande desafio. Acho que nem o mais otimista, pesquisador, desenvolvedor de vacinas, cientista, imaginava. Há um ano atrás estávamos olhando no mapa para ver onde é que era o Wuhan, que vírus é esse, que pandemia é essa. Passa um ano, nós estamos, não com uma, mas com 5 vacinas licenciadas no mundo, altamente eficazes, altamente seguras, aplicadas aí quase uma centena de países já recebendo programas de vacinação. Isso realmente é um feito, é um marco, você disse muito bem, é algo para se comemorar e muito. Se de um lado a gente lamenta e fica extremamente entristecido com as 200 mil mortes que a gente atingiu recentemente no país, não há remédio para isso, por outro lado a gente começa a enxergar uma luz, né, de saída dessa crise tão difícil que a gente está vivenciando através da vacinação. Então, foi um avanço sem precedentes na história da vacinologia.
Agora, o outro ponto que eu acho fundamental é da comunicação. Você tem toda a razão. De nada adianta a vacina, o melhor pesquisador, a vacina mais eficaz, se ela não chegar nos braços das pessoas. Né? E um dos pilares de um programa de vacinação de sucesso é a comunicação. A população é a confiança, ela saber que aquela vacina é segura, ela saber quando ela vai tomar, como ela deve receber as vacinas, as doses, com que intervalos, ela cumprir esse calendário adequadamente, senão não vai funcionar, né? Então precisa todo um outro processo que é baseado na comunicação, e a gente vai enfrentar enormes desafios aí nessa epidemia de desinformação que corre por aí, na infodemia, né, que a Organização Mundial de Saúde chama, uma epidemia, é uma doença digitalmente transmissível que, ao meu ver, mata mais do que a própria Covid. Então, precisa tomar cuidado com essas informações equivocadas, e o trabalho de vocês, com informações corretas, com fontes confiáveis, sempre traz uma luz de esperança da gente conseguir levar a ciência para toda a população de uma maneira bastante correta. Então, aproveitando essa questão da gente levar a melhor informação para quem nos vê e nos ouve, doutor Renato, se por acaso alguém que está em casa ainda tem algum receio de quando chegar a sua hora tomar a vacina, o que o senhor fala para quem está ouvindo, vendo a gente, que possa ter algum receio ainda de tomar vacina? Olha, essa é uma grande bobagem, porque a Anvisa, quando revisa todos esses dados, especialmente os dados de segurança, olha para todos os indivíduos que já tomaram essas vacinas, são mais de 30 mil indivíduos já vacinados, viram que não tem nenhum risco dos indivíduos vacinados, todos os casos foram avaliados individualmente, com muito critério, para garantir que essas vacinas, uma vez aplicadas na população, sejam seguras. Então, esse é um ponto crucial, não há risco em tomar essas vacinas. E o benefício, alguém pode questionar se 50%, 60%, 70% é pouco, mas nós temos que entender, para que essa vacina da Coronavac, onde a eficácia para formas leves é de 50%, isso quer dizer o quê? Que metade que receber a vacina não vai ter a doença. E a outra metade, onde a vacina eventualmente pode falhar e adquirir doença, vai ser uma doença leve, que ele vai tratar em casa. Então, a vacina evita metade dos casos e transforma os outros casos numa doença que você trata em casa. Não precisa internar, não precisa fazer tomografia, não precisa ficar entubado, não precisa ir para UTI e não vai morrer consequentemente. Então, é uma vacina que tem todas as condições de transformar a Covid, que é uma doença com potencial gravíssimo de matar as pessoas, numa doença leve, que você vai poder tratar em casa. Então, essa é a nossa ferramenta que nós dispomos, felizmente, com uma capacidade enorme de mudar e transformar a nossa realidade atual. Agora, uma outra questão também que a gente, para deixar claro para quem está ouvindo, vendo a gente, com a palavra de um especialista, de quem já há tantos anos, né, está nesse mundo da imunização, conhece tão bem também o nosso programa de imunização. Variantes da vacina. Você falou muito, né, da nova cepa que veio do Reino Unido, que lá no Amazonas já se encontrou alguma variação, mutação, que eu acho que variação e mutação, nesse caso, dizem coisas diferentes. Para quem nos ouve agora, a vacina hoje, né, do jeito que ela foi liberada pela Anvisa, ela consegue imunizar essas variações? Vamos deixar de um jeito popular, né? Às vezes as pessoas não entendem, mudou isso, mudou aquilo, só para as pessoas entenderem. A vacina, ela vai proteger também para essas mutações, para essas variações, ou também ao longo desse processo das vacinas, as coisas vão ter que ser analisadas de algum outro modo? Olha, Júlia, essa é uma característica dos vírus, né? Os vírus, de uma maneira geral, eles vão se reproduzindo, eles vão fazendo cópias de si mesmos. E às vezes eles erram essa cópia e sai uma coisa um pouquinho diferente. É você pintar, fazer um desenho e ele sai um pouco diferente, nunca sai exatamente igual, né? Então ele fica um pouquinho diferente. É o mesmo vírus, com a mesma característica, mas ele muda um pouquinho. E aí, quando ele se copia, ele muda um pouquinho de novo. Então, cada vez que você vai fazendo alguma cópia de alguma coisa, as alterações vão se acumulando ao longo do tempo. Às vezes, essas alterações podem ser tão importantes quando elas vão se acumulando que o coronavírus, fica muito diferente daquele coronavírus inicial. E aí você tem que fazer uma pergunta, sempre que você encontra um coronavírus meio diferentão ali, né? Ele transmite mais ou menos? Ele causa doença mais grave ou menos grave?
Ele escapa das vacinas que nós estamos desenvolvendo ou não? Ele escapa dos testes diagnósticos que a gente tem para esse coronavírus velho ou ele continua servindo os testes diagnósticos? E quem já teve infecção, pode ter outra infecção por esse novo? Então essas 5 perguntas são feitas sempre que a gente tem uma variante que você comentou aí desse vírus, né? Então quando você tem uma variante nova do coronavírus, a gente tem que nos perguntar isso. Então até hoje, essas variantes que estão circulando por aí, nunca se demonstraram nem ser mais infecciosas, nem fugirem das vacinas, nem dos testes. Essas variantes até agora só demonstraram ser mais transmissíveis, o que já é um problema, né? Você pegar uma variante que transmite muito mais, você tem muito mais casos. Mas, de qualquer forma, as vacinas, até o momento, as variantes que estão circulando aí pelo mundo do coronavírus continuam sensíveis a essas vacinas, ou seja, as vacinas continuam atuando sobre elas. Mas isso precisa continuar sendo acompanhado. Pode ser. E quanto mais o vírus fica circulando, mais ele vai mudando com o passar do tempo, por isso nós precisamos vacinar logo, enquanto essas vacinas estão aí adequadas para esses vírus que estão circulando. Corremos o risco lá na frente, eventualmente, de termos que mudar a vacina. Mas vamos acompanhando. Por enquanto, não há nenhuma evidência de que isso seja necessário. E por falar em acompanhamento, você começou a nossa entrevista hoje aqui falando sobre essa questão política também da vacina. Eu gostaria de tocar nesse assunto, porque vocês são profissionais da saúde, da ciência, que há muitos e muitos anos e décadas estudam sobre vacinação, ajudam o país a desenvolver uma vacinação, e eu digo das outras vacinas que se tem disponíveis no Brasil, e ficou muito polarizada, talvez, quando se falou em vacina da Covid, essa questão política. Qual que é a sua opinião enquanto profissional da saúde sobre isso? Olha, Júlia, sempre que a política entra na saúde ou na ciência, ela mancha a ciência, ela atrapalha, ela nunca ajuda. Então, se você tem um estudo muito lindo, bem feito, apresentado na comunidade científica e alguém faz algum uso político, a vacina é melhor, reclama do outro, você perde um pouco da credibilidade da ciência que está tudo ali. Para qualquer lado, não estou dizendo a vacina B ou a vacina C. Então, é uma pena que toda essa politização feita em cima, e não é só da vacina, a gente vem assistindo na Covid, infelizmente, o defensor do horizonte, não ouvindo a ciência, alguém que defendia o isolamento horizontal ou vertical, usaram não usar máscara, tomaram não tomar cloroquina, enfim, que é uma doençazinha, uma gripezinha, uma doença grave. Toda essa discussão cria ambientes de polarização, de politização, como se quem defendesse uma coisa fosse de esquerda ou de outra, grupos que atuam, eu gosto desse país, da vacina daquele, como se fosse torcida de futebol, né? Como se você estivesse polarizando um assunto que não se trata de gostar de uma coisa ou preferir uma coisa. A evidência científica ela é construída independente do país, do partido e da nacionalidade de alguém. Então, as vacinas com as vacinas a mesma coisa. Não se trata da vacina do governador, da vacina do presidente, da vacina da esquerda, da direita, a questão xenofóbica de onde ela vem, onde ela não vem. Não é isso, interessa se a vacina funciona, se a vacina vai se prestar a trazer benefícios para a população. Então a ciência, quando começa a ser contaminada com essa discussão política, ela perde sempre. Perde porque a população fica desinformada, fica politizada, fica, na verdade, polarizada entre uma coisa e outra, e isso é muito ruim. Então, é uma pena que nós vamos ter que enfrentar, além do desafio da vacina, além do desenvolvimento, além da implantação, vamos ter que ainda enfrentar o desafio da comunicação, que realmente vem sendo bastante contaminada nesse processo todo. Aproveitando que a gente tem o Dr. Renato Kifuri aqui, a gente está encaminhando para a reta final aqui do Conexão Legislativa. Também nos últimos dias a gente teve a informação que a Anvisa não aprovou, então, a vacina lá russa, né, Sputnik V. Eu queria que só o senhor falasse para quem está ouvindo, vendo a gente, quais foram as questões que levaram a Anvisa a não aprovar nesse momento o uso da Sputnik V. Olha, as vacinas para terem licença para uso emergencial, um dos critérios é ter sido estudada no país. Então, nós podemos hoje ter o licenciamento emergencial de uma vacina, sem o seu registro definitivo, de 4 vacinas que desempenharam estudos aqui no Brasil. A AstraZeneca, que já foi licenciada, a vacina Coronavac do Butantan, a vacina da Janssen e a vacina da Pfizer. São as únicas 4 vacinas cujo Brasil sediou estudos clínicos. Ao
Instituto Gamaleya, o Instituto Russo, com a sua vacina da Sputnik V, ele tentou, ou submeteu, né, a agência regulatória para aprovação de um estudo aqui no Brasil. A aprovação do estudo nem saiu. Então, por isso a Anvisa não pode, se o estudo aqui nem começou, nem avaliar o pedido de registro, de licença. Então, não há condições hoje, à luz da legislação atual, de se pedir um registro de um produto que não tem estudo aqui. Então, primeiro, a vacina russa precisa ser estudada aqui, cumprido o seu papel, seu estudo aqui acontecendo em algum centro de pesquisa no Brasil. Uma vez demonstrados esses resultados de fase 3, aí sim ela pode solicitar sua licença para uso emergencial. Nesse momento, não há condições legais para isso. Então, outra informação muito importante que o Dr. Renato Kifuri traz aqui para a gente. Dr. Renato, eu quero te agradecer de novo a sua contribuição aqui no Conexão Legislativa e na Rede Alesp, falando sobre vacina, um dos grandes nomes da imunização aqui no Brasil. Obrigada, que a gente sabe que a sua agenda é apertada, doutor. Júlia, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que vocês possamos estar juntos mais vezes, de preferência aí no estúdio, né, onde a gente possa de novo estar juntos, próximos, nos confraternizando, não só nesses momentos, mas cada um de nós aí, com os seus familiares, com os seus amigos, que a gente possa ter ainda um ano difícil, mas quem sabe no final do ano com tudo melhor. Muito obrigado aí novamente pelo convite, viu? Obrigada a você, doutor, e esse é o intuito da Rede Alesp, levar a melhor informação com grandes profissionais falando sobre um assunto. O Conexão Legislativa fica por aqui. Você acompanha a nossa programação, então, agora na Rede Alesp. Tchau, tchau.